Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero me desculpar aí por estar tanto tempo ausente das redes sociais aí, principalmente do YouTube. Estive ausente porque o escritório aqui anda muito atribulado nos últimos anos. Acho que faz uns 3 anos que eu não publico nada para vocês, né? Mas a gente continua trabalhando com patentes aqui muito, mais do que a gente trabalhava antes, quando a gente começou a postar aqui nesse canal. Mas estamos de volta, esse é o lado bom. E estamos aqui na minha salinha aqui, no meu escritório novo. Deixa eu dar uma olhada pra vocês. Hoje é dia de home office aqui, não tem ninguém, tá vazio. Só pra vocês terem uma olhada aí, não sei se dá pra ver. Isso aqui é só uma parte do escritório, tem mais umas 3 salas pra lá. Enfim. Então a gente cresceu e por isso a gente esteve ausente por um bom tempo. Mas estamos de volta e essa parte que importa. O vídeo de hoje é sobre quais países eu devo escolher para minha estratégia de internacionalização no pedido de patente. Isso é uma decisão muito importante, né, para o titular, porque ele tem um limite de tempo, né, para fazer isso. Se ele depositou no Brasil, ele só tem 12 meses para tomar uma decisão, se ele entra no CUP ou no PCT. Pelo CUP ele vai depositar direto nos países que ele tiver interesse, pelo PCT ele vai pegar um estágio ali no PCT primeiro e depois escolhe os países que ele tiver interesse. Mas depois desses 12 meses não tem mais o que fazer, salvo raras exceções aí de jurisdições muito estranhas que ainda permitem você pagar uma multa e estender um pouco mais esse prazo. Mas tem isso em mente, 12 meses depois do primeiro depósito, que a gente chama de prioridade, não tem mais o que fazer. Então a tecnologia entra em domínio público onde você não depositou. Então, para você estabelecer uma lista de países que você vai depositar seu pedido de patente, eu primeiro tentaria revisar o que a patente coíbe, né? Ela coíbe o terceiro de produzir um objeto patenteado, reproduzir um método patenteado, importar, manter em estoque, comercializar e utilizar para fins lucrativos aí um objeto patenteado. Explorar de qualquer forma. A única exceção que me vem à mente é o professor Pardal, que decide produzir aquele objeto patenteado em casa, e ele consegue fazer, tá? Sem ter nenhuma proibição legal. Se ele vê uma geladeira patenteada aí para uma marca e ele faz aquilo para uso dele e não vende para ninguém, ele pode, tá? Uso experimental da indústria também aqui no Brasil pode, para questão de regulatório, etc. Mas fica na mente o seguinte, importar, fabricar, produzir e utilizar a tecnologia de terceiros é o que você vai poder proibir, né? Então, com isso em mente, você vai escolher ou os países que têm grandes mercados consumidores para a tua tecnologia, ou seja, onde ela vai ser, onde você vai exportar isso e onde essa tecnologia vai ser comercializada, ou os países que possuem capacidade produtiva, que possuem fábricas dessa tecnologia, né? No Brasil, por exemplo, existe a Intel e TSMC, que são fabricantes de chips de silício eletrônicos, componentes eletrônicos para celulares, computadores, enfim. A Intel deposita no Brasil. Agora a TSMC não deposita. Não sei por que a TSMC não deposita no Brasil. Talvez porque ela acredite que
o Brasil não conseguiria desenvolver uma capacidade produtiva de chips desse num curto espaço de tempo, e ela já está bloqueando todos os países que poderiam produzir isso, né? A Intel, por outro lado, ela adotou outra estratégia aqui no Brasil e ela patenteia esses chips, esses processadores eletrônicos aqui no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Você quer cercar ou o mercado consumidor ou o mercado de produção daquela tecnologia. Outra coisa que você tem que refletir não tem capacidade de produzir na Colômbia hoje, por exemplo, porque não tem nenhuma fábrica lá, nenhum concorrente do meu produto, um motor ou qualquer coisa que seja. Será que valeria a pena algum investidor instalar uma fábrica do zero nesse país e começar a produzir lá só porque você não depositou essa patente nesse país específico? Aí se pergunta, faça essa pergunta a si mesmo, e se você responder que sim, então deposita o pedido de patente lá. Se você responder que não, que é provavelmente a resposta mais óbvia, não deposita lá naquele país. Tá? Então é mais ou menos por aí. E por que não depositar em todos os países do mundo? Porque é caro, né? Cada pedido de patente vai te custar aí uns $3 mil pela fase de depósito, né? E uns $17 mil começo, meio e fim do processo administrativo. Então, ninguém tem caixa infinito para depositar sempre em todos os países do mundo. Eu, em todos os meus 14 anos de experiência em PI, nunca vi ninguém depositar em todos os países simultaneamente, tá? É possível? Mas nunca vi acontecer. Quanto mais disruptiva a tecnologia, mais poderosa a empresa, né? mais dinheiro tem o titular daquela tecnologia, mais países são escolhidos pelo titular. Por exemplo, as grandes farmacêuticas, elas depositam em 50, 60, 70, 100 países de uma só vez os melhores medicamentos dela. Agora, tecnologias muito incrementais, muito pequenininhas, modelos de utilidade, detalhes assim, tendem a ficar com poucos países, 2 países, 1, 3, por aí vai. E outra coisa interessante para falar aqui é que grandes empresas, né, multinacionais, elas geralmente estabelecem 3 ou mais grupos de países, né, chamado Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Tier 1 são os países mais relevantes ali, só onde estão os maiores concorrentes daquela empresa, ou os maiores mercados consumidores, né? Tier 2 acrescenta mais alguns países dessa lista, e Tier 3 um maior grupo de países. O Tier 3 ele engloba o 2 e o 1. O Tier 2 ele engloba o Tier 1. Então vamos pensar assim, eu fabrico aviões, né? Onde tem fábricas de aviões? Tem a Boeing nos Estados Unidos, Cessna, acho que fica nos Estados Unidos, tem Airbus lá na Europa, acredito que na França, tem Bombardier no Canadá, tem Embraer no Brasil. Então eu vou depositar em todas essas regiões, né? Sempre vou depositar nelas se eu fizer alguma tecnologia nova. Agora, se eu faço algo que é muito disruptivo e eu quero, e vale a pena mesmo gastar um dinheiro e depositar em mais países, eu vou ampliar essa lista aí para, em vez de 5, 6, para 10, 20 países. Então, além de Brasil, Canadá, Estados Unidos, França e Brasil, eu vou depositar também na Rússia, no Japão, na China, na Índia, na Argentina e por aí vai. Tá? E vou cercando os mercados que eu não quero que essa tecnologia seja fabricada ou utilizada. Tá? Então, por um lado, você vai ter sempre
uma restrição do orçamento, né, uma restrição monetária do quanto você vai conseguir depositar, de quantos países você vai conseguir depositar. Por outro lado, o teu interesse é sempre ou atacar o mercado, os países que têm mercado consumidor ou os países que têm mercado com capacidade produtiva daquela tecnologia. Atacando isso, você já está bem seguro, né? Então, mais ou menos isso aqui era o que eu tinha para falar. Obrigado aí pela atenção de vocês, estamos de volta mais uma vez. Um grande beijo e quero dicas aqui do que vocês querem ver no próximo vídeo, né? Preciso de dicas para a criação de mais vídeos e eu preciso saber a dúvida de vocês. Quem sabe sua dúvida vira um vídeo exclusivo para você. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.